Prezadíssimos irmãos, paz seja convosco. Mais uma vez quero convidá-lo para meditarmos juntos na palavra de Deus. Assuntos da Escola Bíblica Dominical, como você sabe, e eu estou grato àqueles que têm nos acompanhado e continuo incentivando você a curtir, a também, se desejar, compartilhar estas nossas pequenas meditações, desde que sejam úteis para você, certamente será também para mais alguém da tua rede de contatos. Faça isso, certamente Deus vai continuar te abençoando e nos ajudando também a divulgar alguns desses estudos bíblicos que procuramos trazer aqui de forma condensada, porém eu tenho certeza ajuda sempre alguém. Muito bem, chegamos na lição número 7 para falarmos sobre a Bíblia transforma as pessoas. Como você já sabe, temos estudado sobre a supremacia das Escrituras neste trimestre. Serão 13 lições no total, já estamos na número 7, falando sobre, em geral, sobre a inspiração, sobre a inerrância, a infalibilidade da palavra de Deus, a sua autoridade, consequentemente também como ler a Bíblia, como estudá-la. Já passamos por um estudo parecido com este, onde houve orientações de como nos interpretar, como nós interpretarmos a palavra de Deus de forma adequada. Também tivemos um tema bem devocional na aula passada, onde falamos sobre a direção dada por Deus na sua palavra, com base no Salmo 119, 105, que fala da lâmpada para os pés e luz para o caminho. Outro texto bem interessante e associado é aquele de Salmo 37, 24, que o salmista testemunhou: tu me guias com teu conselho e depois me receberás em glória. A palavra de Deus, então, é a direção certa para aqueles que nela confiam. E hoje, então, vamos falar sobre a Bíblia transforma as pessoas. Mas o que é transformar? O que significa transformação no sentido humano, na aplicação religiosa, espiritual ou moral ou até mesmo emocional? Claro, nós estamos falando de mudança de comportamento. Portanto, alguém que diz que ser crente, acreditar em Deus, observar que ama a Bíblia, que lê a Bíblia, mas não tem a sua vida transformada em nada, vive igualzinho às orientações, aos ditames do mundo, é de duvidar desta conversão ou mesmo dessa dita transformação. Transformação é algo radical. É como está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu não posso ver, não tem como ver de outra forma. Lá está escrito: aqueles que estão em Cristo. Aliás, começa até com uma condicional na língua portuguesa, com o SE. Condicional. Diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. A afirmação da sequência do versículo é esta, né? É uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E por mais fanático que possa parecer para alguns, é isso que Paulo está dizendo literalmente naquele texto. E quando ele diz nova criatura, ele está se referindo a uma nova criação. Não é uma reforma externa, religiosa, educacional. Não, é nova transformação. Ou ainda, uma nova geração. Nascemos de novo. É como lemos também em João capítulo 3, versículo 3 e 5. Na entrevista com Nicodemos, quando ele, embasbacado, quando Jesus falou sobre nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de cima, que são expressões sinônimas, ele não entendeu, mas Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver e depois também não pode entrar no reino de Deus. Portanto, essa transformação gerada por Deus, é bom que se diga, que se entenda bem, gerada por Deus, unicamente por Deus, no coração humano, ela é feita pela ação divina da palavra de Deus. E quando digo Deus, estou me referindo à divindade, na pessoa mais especificamente do Espírito Santo, que aplica o poder, a eficácia da palavra de Deus na vida do pecador
pecador? Primeiramente, para convencê-lo de que ele é um pecador e precisa da salvação e da redenção que há em Cristo Jesus, conforme lemos em João capítulo 16 e o versículo 8. Mas também a Bíblia diz que nós precisamos, enquanto crentes, aceitar, deixar trabalhar a palavra de Deus no nosso coração, que já aceitamos. Quando aceitamos a Cristo, aliás, automaticamente também aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, conforme temos delineado em vários estudos passados, ela é a palavra de Deus. Por quê? Foi gerada, inspirada, ela é o Deus dinamicamente agindo na vida do ser humano. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que é o nosso texto áureo, texto ouro, texto-chave para este assunto da transformação, aliás, do poder penetrante da palavra de Deus, está escrito assim lá na Revista e Corrigida de Almeida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, também penetra até das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e corações, viva e eficaz, penetrante ou cortante, conforme diz a outra versão, mais do que qualquer espada de dois fios ou dois gumes, e penetra, por isso mesmo, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e corações. Todas essas expressões que nós lemos aqui não têm por propósito confirmar ou não afirmar a doutrina dicotômica ou tricotômica, em que o homem é corpo, alma e espírito. Não é esse o objetivo desse texto aqui. Apenas no contexto, versos que vem antes e depois, explica-nos o autor, e a preocupação dele é trazer a memória daqueles crentes judeus do primeiro século, a quem primeiramente ele escreveu esta carta, lembrando a história dos judeus que, por não obedecerem à palavra claramente dita e orientação específica e normativa de Deus para eles na vida de deserto e peregrinação pelo deserto, não entraram no repouso ou no descanso, como ele vai dizer também neste capítulo 4. Ele alerta os crentes, tomem cuidado, assim como eles, judeus, morreram toda aquela geração de homens de 20 anos para cima morreu no deserto, seus corpos ficaram sepultados na areia do deserto, porque não obedeceram à palavra viva de Deus. Portanto, ele diz, a palavra de Deus é viva e é eficaz, ela não falha, ela funciona, ela vai efetivamente realizar aquilo para o que Deus a enviou, conforme disse também Isaías no capítulo 55 e o versículo 11. Deus disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, eu vou enviá-la e ela vai fazer aquilo para o que eu a enviei. Está escrito lá, depois você dá uma conferida, tá bom? Amém? Muito bem, então, ela é viva, para dizer que ela não é estática, não é algo parado, mortificado. Não, ela é viva, no contraste com algo que é morto, ultrapassado, antiquado, obsoleto. Não, ela é viva, ela é presente, ela é cortante, ela é dinâmica, ela é a palavra de Deus, não a palavra que Deus disse há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Não, ela é viva. Você já deve ter ouvido falar sobre línguas mortas, que não funcionam mais, que não é usado por ninguém. Não, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela é viva, ela é presente, ela não é algo do passado, ela é de agora, ela é de hoje, ela é para o momento, ela é funcional. E, portanto, outro termo aqui, eficaz, é aquilo que funciona efetivamente. E por que funciona? Porque é a palavra de Deus. Aleluia! Assim como Deus é todo-poderoso e tem as três atribuições únicas que só cabem a Ele, que é a onipotência, a onipresença e onisciência, assim a sua palavra também. Este versículo diz que ela é penetrante, aleluia, e traspassa toda a natureza, toda a personalidade humana, em termos de corpo, de alma e de espírito também. Verso 11, então, para contextualizar esse verso 12, diz assim, procuremos, pois, entrar naquele descanso ou naquele repouso, para que ninguém caia
conforme o exemplo de desobediência dos judeus do passado, porque aí vem o texto que nós lemos, porque a palavra de Deus, gente, é viva, não é só para foi só para os judeus lá do tempo de Moisés em 1450 antes de Cristo, mas é para hoje também, é para você que é crente em Jesus Cristo e que vive na dispensação da graça também. É preciso obedecer à palavra de Deus. O descanso hoje oferecido por Deus está em Cristo Jesus e fala de paz interior, de certeza de salvação, de confiança no poder de Deus e a garantia de um lar eterno na glória definitiva. Aleluia! Este é o repouso que nós precisamos tomar cuidado para que não venhamos a perder também, conforme diz e nos alerta o autor aqui. Se aquela palavra dita para os judeus naquele tempo era viva, era presente, era promessa, e eles não acataram, não obedeceram e não praticaram, ela ficou como alerta, então, registrado aqui, para que nós tomemos cuidado com isto. Porque o verso 13 na sequência diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aqui no verso 13 fica claríssimo, né, o que ele queria dizer. Quando diz que a palavra de Deus é penetrante, etc., e apta para discernir até mesmo os pensamentos e intenções do coração, ele está falando do próprio Deus, num paralelo do Salmo 139, onde lemos sobre esta onisciência de Deus penetrante. Entre outras coisas, o salmista naquele salmo diz: antes que a palavra me chegue à língua, à boca, tu a conheces toda, porque aquilo que eu falo primeiro está na minha mente, no meu coração, ou melhor, nos pensamentos, e Deus conhece toda, porque ele é onipresente, é onisciente também, conhece todas as coisas. Que é a onisciência? Saber tudo ao mesmo tempo, o que ocorre em todos os lugares do mundo, no macro, mas no microcosmo também do seu coração, da sua vida, do seu cérebro, em todas as células do seu corpo. Portanto, descanse no Senhor, porque Ele sabe exatamente o que você está passando agora, conhece os teus apertos, as tuas lutas, o teu conforto, ou a sua alegria, ou a atitude do coração, a tua atitude emocional, teu estado, melhor dizendo, emocional, neste momento também. Este é aliás, dos sentidos em que o autor apresenta nesse 4:12 da espada de Deus, simbolizando a palavra de Deus como dois gumes. Ela tanto nos dá ânimo, coragem, anima, aleluia, sustenta, que mais? Abençoa e alimenta, quanto também nos confronta, nos desmascara literalmente a todo ser humano, porque ela é a palavra de Deus que penetra. Glória a Deus, aleluia. Em português nós temos as expressões que a palavra venha ao encontro e que a palavra venha de encontro. São duas expressões e significam coisas diferentes. Primeiro, vir ao encontro é o que eu disse. Quando peço e oro a Deus para que a palavra dele venha ao encontro das minhas necessidades, é no sentido de ajudar, de fortalecer, de alimentar, de edificar, de me ajudar, de me erguer. Aleluia. Agora, quando eu digo que a tua palavra venha de encontro, é para confrontar, muitas vezes, os erros, as atitudes equivocadas, arrogantes, individualistas, egoístas e etc. De que nós, às vezes, somos vítimas das armadilhas deste mundo pós-moderno também, onde as heresias estão graçando por todo lado. É o que lemos, por exemplo, em 2 Coríntios, onde Paulo vai dizer: as nossas armas, ou melhor, as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Por quê ou para quê? Para destruir fortalezas. E do que ele está falando? Verso seguinte explica: destruindo os conselhos e toda altivez, arrogância, ganância, orgulho, etc., que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento humano, do mundo, sabedoria humana, filosofias, à obediência de Cristo. Esse A aqui é craseado, para a obediência de Cristo. E o verso 6, estando prontos para vingar
toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Esse versículo é um tanto enigmático, mas quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu creio nela e coloco em prática, eu estou automaticamente combatendo a desobediência que havia anteriormente no meu coração. Quando eu entendo a palavra, quando eu acato a palavra, quando eu aceito as diretrizes da palavra de Deus, eu realmente tenho condições, então, de debelar de minha vida e ajudar até outros a também se livrarem. Aleluia. É nesse sentido que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, transforma as pessoas. É importante lembrar, para não esquecer, que nós humanos temos livre-arbítrio. Você lembra disso? Então Deus nos criou com poder de decisão. Queremos as coisas ou não queremos as coisas? Aceitamos ou não aceitamos? Referente à palavra de Deus, também é assim. Em vários episódios da Bíblia Sagrada, havia pessoas que aceitavam a mensagem dos profetas, dos apóstolos, havia outras que rejeitavam, que criticavam, zombavam. Como eles serão transformados? Então, quando se diz, em nosso tema da lição, que a Bíblia transforma as pessoas, é importante lembrar, transforma aqueles que aceitam, aqueles que querem ser transformados. Sou partidário do pensamento que diz que nada muda se você não mudar. Atitude mental, porque de humildade, por exemplo, para aceitar e acatar a orientação da palavra de Deus. Já lemos e estudamos numa lição passada sobre aquele eunuco que estava lendo o profeta Isaías e humildemente pediu para o Filipe explicar para ele o que estava acontecendo, a que se referia aquele texto. Isso demonstra o quê? Um coração receptivo, não alguém que está fechado, enclausurado ou ainda entrincheirado nos seus pensamentos, nas suas ideologias, ou nos seus sofismas. E aí não vai, evidentemente, haver espaço para a palavra de Deus. Mas aqueles que humildemente se aproximam de Deus, de corações abertos, hão de ser transformados. É neste sentido, evidentemente, que a Bíblia Sagrada é a palavra que transforma, tem, né, a mensagem que transforma os corações. E por que faz isto? Repetindo, ela é a palavra de Deus, ela é viva, é presente. Lá em Deuteronômios 32, 46 e 47, falando ainda para os judeus, o Moisés disse, esta palavra que vos tenho falado não é uma palavra vã, inútil, que pode ser descartada, que pode ser deixada em segundo plano, depois eu vejo, se der tempo eu leio. Não, esta palavra é a vossa vida, é vital. Você não pode deixar de lado, não deixe em segundo plano, não deixe em segundo lugar. Aleluia. Ela é que dá vida para você. Foi ela que gerou vida, aliás, espiritual, no seu coração. Agora eu falo para você que já é crente. Lendo 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 1 e 23, nós encontramos lá que a palavra de Deus, que é vida, regenerou, gerou nova vida no seu coração. Aleluia. Portanto, é importante, como diz Tiago, no capítulo 1 da sua carta, e verso 21, que nós recebamos, veja a expressão, recebamos, falei agora mesmo de livre-arbítrio, é importante que vocês recebam a palavra, aceitem a palavra de Deus colocada no vosso coração, é preciso recebê-la, assim como aceitamos a Cristo como Salvador, ao mesmo tempo recebemos a palavra de Deus, aceitamos a palavra de Deus em nosso coração e deixamos que ela venha agir, trabalhar, realizar aquilo que Deus planejou ela, enviou-a para realizar em nosso coração. A palavra de Deus é apta para discernir, para destrinchar, desmascarar, tirar literalmente tudo que não presta do coração humano quando ela é aceita pelo pecador. Glória a Deus. Oremos para que muitas mais pessoas realmente deixem-se dominar humildemente pela palavra de Deus, pelo ensino da Bíblia Sagrada e tenham igualmente as suas vidas transformadas, porque Paulo vai dizer nesse texto que nós lemos, e em outros também, que a Bíblia Sagrada anula os conselhos dos sofismas do mundo como um todo. Ele literalmente diz, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Armas da nossa milícia, diz ele. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia, então, não são carnais. Por quê? A nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados,
potestades, príncipe deste mundo de trevas, diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, não usamos os métodos humanos como subterfúgio, conchavos, ameaças, calúnias, difamações ou outras saídas para arrumar uma situação ou chamado politicamente correto para não magoar ninguém. Não, não, não. Absolutamente. Devemos aceitar a palavra de Deus como ela é, de forma diretiva para o nosso coração, ainda que ela venha nos confrontar. Aleluia! Da próxima vez que você for orar pelo pregador no culto, também ore para que a palavra de Deus pregada por ele venha de encontro, não venha só ao nosso encontro para massagear o nosso ego. Ela poderá fazer isso também, mas que ela venha de encontro, seja para confrontar muitas vezes nossos pensamentos próprios, que não são muitas vezes adequados de acordo com a vontade de Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, então, estar devidamente protegido. É o que Paulo ensina em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Ela é apta, então, a palavra de Deus para destruir as fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, ela está mergulhado. O mundo, o que é o mundo? O sistema que rege as pessoas que vivem no mundo sem Deus e sem esperança, como Paulo vai dizer também lá em Efésios. E o líder desse sistema maligno é o diabo, é Satanás. O diabo, aliás, não é o rei do inferno, como popularmente se entende. Na Bíblia, ele é apresentado em Efésios capítulo 2, verso 2, e também 1 Pedro 5 e 8. Em Efésios 2, aliás, ele é chamado de príncipe dos ares. É dali, dessa região, nos ares, em algum lugar, que ele comanda o seu exército e rege este mundo que jaz no maligno. E o 1 Pedro diz que ele anda ao derredor de quem, das pessoas, do crente no caso, para tentando achar uma brecha para tragá-lo. A intenção dele é tragar, é destruir. Para tanto, amados, é preciso estar revestido completamente da armadura de Deus para resistir no dia mau, diz o versículo 13 de Efésios capítulo 6. Contudo, amados, o poder de Deus é capaz de destruir todas essas fortalezas, desde que nós creiamos em Deus, na sua palavra, e coloquemos-la como verdadeiramente ela é, a espada do Espírito. Deixemos ela agir em nossa defesa. A espada, nos tempos antigos, servia tanto como arma de defesa e principalmente como arma de ataque. Glória a Deus. E ela é essa espada de dois gumes que é penetrante. A destruição dos falsos argumentos também é uma coisa que Paulo menciona aqui. Falsos raciocínios falaciosos, alguns deles hoje em dia beiram, né, os absurdos do relativismo, do secularismo, do universalismo, que acredita que tudo é Deus, Deus é tudo, e que todos, assim como todos os rios levam para o mar, assim todas as religiões são boas e levam para Deus, levam para o céu e etc. Outras tantas, e até algumas mais recentes, como o marxismo, as heresias contraditórias da palavra de Deus. Contra tudo isso, nós temos o quê? A mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, que é penetrante, que é completa, plena, como diz em Atos capítulo 20 e o versículo 27. Contudo, amados, aleluia, apesar de termos todo esse arsenal, este poder de fogo, literalmente, contra essas trincheiras do inimigo, é preciso colocá-la em prática. 8,32 de João, tão citado, conhecido, citado até por políticos. Na verdade, meus amados, a verdade só vai libertar quando ela for colocada em prática. Não apenas quando ela é uma teoria intelectual apenas, não, mas quando é praticada. Aleluia, Deus em Cristo te abençoe grandemente, então, meus amados, porque a Bíblia realmente nos dá essa condição, mas ao mesmo tempo que ela nos torna fortes, poderosos para vencer, para pelo menos resistir no dia mau. Outra verdade que nós precisamos lembrar, meus amados, em nenhum lugar do Novo Testamento você é chamado para atacar o diabo, atacar os demônios, não, 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 apenas é chamado para resistir no dia mau. Isso nós aprendemos de Efésios capítulo 6 e 13, nas palavras de Tiago, também resistir ao diabo, ele fugirá de vós.
Pedro também nos aconselha a permanecer firmes, andando nas pisadas do Mestre, aleluia, vida firme, de coragem, para resistir especificamente no dia mau, aleluia, com o evangelho pleno, conforme disse o conselho de Deus, Paulo mencionou em Atos capítulo 20 e versículo 7. Ao mesmo tempo, então, a mensagem da palavra de Deus nos torna humildes. O que é humildade? É uma virtude que me faz reconhecer que eu sou limitado, que dependo de Deus. Não é o ensino que muitos já aderiram do fato de que eu sou filho de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então saio por aí determinando, decretando e etc. Isso é balela, na verdade, não é Bíblia. Isso é coisa criada pela mentalidade desviada da vontade, os chamados desvios doutrinários que muitos aderiram por aí afora. Na verdade, você precisa ser humilde. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, porque Tiago diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Aleluia! Seja humilde então. Quando orar, não determine, não exija, apenas peça a Deus que faça a sua vontade. Assim a gente aprende da palavra de Deus. Aleluia. Cristo é nosso exemplo também na humildade. Filipenses capítulo 2, você vai encontrar o Senhor Jesus despindo-se da sua glória, descendo a este mundo, vivendo como um ser humano e então finalmente morrendo na cruz como um criminoso, pagando os nossos pecados. E na prática do seu ministério você vai encontrá-lo em João 13, lavando os pés aos discípulos, que era o trabalho de um servo, para dar exemplo de um servo. E depois que terminou a tarefa, ele disse: vocês compreenderam o que eu fiz? Então bem-aventurados sois se as praticardes. Glória a Deus. Aprendamos com o mestre que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse ele na sequência, que sou manso e humilde de coração. Em Mateus 18, 4, ele fala sobre a humildade como de uma criança. Amados, encerrando, quero dizer, todavia, que ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo poder do Espírito Santo atuante, presente. Assim como a Bíblia é a viva palavra de Deus, o Espírito Santo é Deus, é divino, é a divindade morando na vida do crente, tornando real toda a palavra de Deus para o nosso coração. Aleluia! Deus em Cristo te abençoe grandemente e sigamos em frente, tendo na palavra de Deus o poder que transforma, ou seja, a mensagem. Não é ter a Bíblia em casa, não é a Bíblia, um livro simplesmente de capa preta, ou mesmo aberto no salmo preferido lá na sala de estar, que vai libertar ou transformar a vida de ninguém. Não, nada muda se você não mudar. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, viva a Bíblia, deixe o Espírito Santo agir através do conhecimento que você já tem da palavra de Deus e busque mais esse conhecimento. Cada dia seremos mais livres para melhor servirmos a Deus. Esse é o desejo certamente do Senhor nosso Deus. Amém.